Bom, pessoal, boa tarde, tudo bom? Infelizmente o Maigon, com alguns contratempos aqui, não vai começar comigo. Eu me chamo Elado, eu trabalho aí as quase últimas 2 décadas no mercado financeiro, os dois últimos aí na vida ágil dentro do mercado financeiro, tá? E junto com o nosso head, Luiz Vieira, a gente literalmente montou do zero uma área de agilidade do BTG+, que é o nosso novo banco de varejo, que já nasce digital e focado no cliente. E agora que vocês sabem um pouquinho de mim, vamos trazer de fato o nosso case, tá? Então, como um bom Elad, israelense que cheguei. escreve da direita para a esquerda, eu consegui convencer o Maigon a começar pelo fim, o que foi engraçado. Então, a gente trouxe um fato no título e a gente quer aqui atestar a veracidade ou não desse título. E esse título e a nossa experiência trouxe para a gente o seguinte, que agilidade, e quando a gente fala agilidade aqui é a área, não o tema, será que ela traz de fato o cliente para dentro da empresa? Será que isso é uma premissa verdadeira? E percebam, a imagem que a gente trouxe aqui, propositalmente, ela traz muito do que o nosso instinto nos diz, né? Que a gente atrai os clientes. E a resposta que a gente achou, baseada na nossa experiência, é um redondo e grande não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmistificar essa falácia e adaptar um pouquinho essa imagem. Pois bem, a gente chegou à conclusão que a área de agilidade sozinha não é responsável unilateralmente por trazer o cliente para dentro de casa. As áreas de negócio tão pouco, os stakeholders menos ainda, usados, vocês devem estar pensando, né? F4P ensinou a gente que ninguém traz de fato o cliente, a ação é de fora para dentro, né? Então, Elad, basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que o Vlad, cliente escolhe a gente. A nossa ação é sermos responsíveis a ou às escolhas dele, né? O que, que a gente faz é se adaptar para que ele consiga de fato nos escolher. O cliente é o ambiente, a gente é o organismo que precisa se moldar e se adaptar a esse propósito. E a área de agilidade trabalha técnica junto aos stakeholders, que por sua vez geram produtos e serviços que atendem o cliente. E um pequeno Elad, detalhe, na verdade, eles não atendem o cliente, eles atendem o propósito do cliente. Vejam, a diferença é muito tênue. Eu vou trazer um exemplo. Vocês talvez se lembrem de uma época na história em que o pedido eram cavalos mais rápidos, né? Ora, se o propósito é locomoção, coube ao Ford fornecer carros que atendessem a esse propósito. Olha que interessante. O cliente procurava velocidade, talvez um tempo mais curto de viagem. Então, coube à empresa estabelecer a melhor solução, o melhor produto, o melhor serviço. Mas vamos entrar aqui no cenário de inovação, vamos focar. A linha lógica que essa experiência trouxe para a gente, ela é relativamente simples. A gente se molda ao cliente, ele escolhe a gente, ele ganha, a gente ganha. O inverso não também é discuta. verdadeiro, ok? Estabelecido, então, essa Elad, você tá falácia me aqui, tá? A escutando? gente quer trazer um pouquinho da nossa trajetória, Alô, tá? Elad? Como e por que, de fato, a gente conseguiu fazer com que o F4P desse certo aqui. Então, vamos estabelecer alguns... Elad, tá me escutando? Cara, Foi, não eu tá falando aqui como compartilhando. se já tivesse na agenda, né? A sua tela não está compartilhando. Eu não te escuto. A sua tela não está compartilhada. Deixa eu ler o chat. Não está compartilhando o slide. Ah, ué. Agora eu estou compartilhando, né? e Elad, você Ah, boa. escuta? Você me Tá escuta? me Você me ouvindo, vê? Maigon? Eu tô, você me escuta? Eu não escuto nenhum de vocês, gente. Mas Tá ruim aí. agora eu escuto. Alô? Tem um problema com o seu áudio aí, Elad. É, Tá ouvindo agora? tô ouvindo agora. Foi mal, gente. Ô, Desculpa aí de novo, Rodrigo. Tá bom. beleza, ela tá uma tela azul, tá? Agora a gente tá vendo uma tela azul aí. E agora vocês estão vendo a apresentação, certo? Agora sim. Boa. Então bora. Vocês que mandam. É. E começa de novo aí com as imagens aí pra fazer sentido pra galera e vambora. Vamos começar do início, né? Ou não? Então, vamos lá. Então, a Elad já se apresentou, então vou me apresentar rapidinho. Então, sou Maicon Tomé, trabalho
mais de 15 anos aí na área de TI, nos quais os últimos 8 com agilidade, tá, pessoal? Já passei aí por grandes empresas da área de telecom, de mercado financeiro e de educação, tá? Então, o Elad já se apresentou. Então, vamos agora, com imagem, falar um pouco aí do nosso case, F4P Agilidade, trazendo o cliente para dentro da empresa. Legal. Bom, então eu vou dar uma repassada aqui de novo, gente. O storytelling é o seguinte: eu, como um bom israelense, consegui convencer o Maigon a começar pelo fim, né? Um israelense escreve da direita para a esquerda, porque não começar do fim. Então a gente trouxe um fato no título e a gente quer testar basicamente a veracidade dele, tá? Será que a área de agilidade ela traz o cliente para dentro da empresa? Será que é uma premissa verdadeira? Essa imagem, ela diz muito do nosso instinto, então a gente atraindo o cliente, mas o que a nossa experiência trouxe para a gente é que é um redondo não. Então a gente decidiu adaptar essa imagem que está aí na tela, tá? A gente chegou à conclusão que a gente, enquanto área, não é responsável unilateralmente por trazer esse cliente, nem as áreas de negócio, nem os stakeholders. Vocês podem até imaginar que isso é ousado, mas na verdade o que o F4P ensinou a gente é que ninguém traz de fato o cliente. É ele que vem, a ação é de fora para dentro. Ele escolhe a gente, né, Maigon? O cliente escolhe a gente e a gente tem que ser responsivo às escolhas dele. Então, o que a gente faz é basicamente se adaptar a ele, tá bom, gente? Com um pequeno detalhe, a gente se adapta aos propósitos dele. Então, eu comecei falando aí de uma era em que os pedidos eram cavalos mais rápidos, talvez vocês se recordem da história do Ford, onde basicamente o cliente ele estava pensando o quê? Na velocidade, talvez um tempo mais curto de viagem. Então, veio a empresa, pensou na melhor solução, produto, serviço, e atendeu esse propósito dele. E a linha lógica que a gente conseguiu chegar aqui é: a gente se molda ao propósito dele, ele escolhe a gente, ele ganha, a gente ganha, mutualmente, win-win, e o inverso também é verdadeiro. E onde a gente ia entrar justamente é aqui na nossa trajetória. Então, como que a gente fez para isso vingar aqui dentro? A gente trouxe uma frase genérica, que por sinal pode servir para diversas empresas do setor financeiro. E a gente quer estabelecer aqui alguns pontos, tá? Maigon, fala para a gente, no meio de tantos bancos já consolidados, no meio de tantos bancos digitais, como é que a gente fez para ser a primeira opção? Legal. Então, né, no contexto em que a gente buscou já trabalhar, iniciando uma empresa que já nasceu por si só ágil, né, digital e focada no cliente. Então, atender as necessidades financeiras dos nossos clientes, né, atender o propósito dessa galera. Então, para o grande público aqui que deve conhecer o KMM, então, mas para a gente está falando de F4P, mas isso já nasceu lá no zero, no Oblivion para a gente, tá? Apesar do KMM tratar lá para frente, isso já nasceu, nasceu junto com o BTG+, tá? Então, não foi premeditado como um passo de evolução, mas uma forma inicial de crescimento, tá? Precisamos então de criar algo para ser diferencial, algo que fosse completo, né? Uma jornada que fosse atrativa e que trabalhasse o cotidiano dos nossos clientes, né? Aliar a inovação de maneira disruptiva e incremental para que assim a gente possa entender e atender os propósitos para cada vez se adaptar para necessidades novas dos clientes. E Elad, foi fácil trabalhar isso? Gente, Qual que é o tamanho disso? não foi nada fácil. Vocês conseguem entender o tamanho desse desafio que a gente tem na mão? E a única forma que a gente achou de atender de fato esses clientes e trabalhar o que de fato eles precisam é tão simples quanto ouvir eles. E como é que a gente fez isso num cenário de pandemia? Porque a gente nasceu de fato na pandemia. Ela trouxe para a gente alguns desafios extras que a gente não conseguiu achar nenhuma bibliografia que necessariamente desse uma resposta ou uma referência. O que a gente fez então para se adaptar, Maigo? Interessante, né, Elad? Um banco novo, num cenário totalmente novo, mundialmente falando. Então, muita coisa mudou, né? Então, pessoas, rotinas, propósitos mudaram, né? Novos propósitos surgiram e alguns até se acabaram. E a gente trouxe o F4P de um jeito de trabalhar isso, né? A gente, vamos trazer o F4P para trazer esse plano de fundo.
E o F4P também ele tem muito a ver com a cultura do BTG, né? A cultura da nossa casa. Então, quando a gente começou com agilidade, lá começou com um modelo mais prescritivo, né? Que era mais fácil. Normalmente é assim que as empresas fazem, né? Pega um modelo inicial já formatadinho. Mas logo de cara a gente viu que aquilo não se adaptava, não era isso que era a cultura do banco, né? Isso desrespeitou os valores. Então, parece até uma propaganda, né? Mas não é não, é sério, pessoal. Então, a gente vai contar um pouco do que a gente descobriu, né, durante essa trajetória, já trazendo um pouco da teoria do Fit for Purpose, para quem ainda não conhece, mas trazendo com exemplos práticos e reais o nosso case. Então, vamos lá. O Fit for Purpose, ele trata aqui em 4 grandes áreas, tá? Vou começar essa da imagem à esquerda, essa laranja, tá? Produtos ou serviço. Mas antes de falar um pouquinho aqui, é importante salientar que essa é a maneira do qual, através dos nossos estudos, nós entendemos, interpretamos e adaptamos o Fit for Purpose à nossa realidade, ao nosso case, à nossa cultura, tá? Então, a gente começou lá, né, lendo o livro do David Anderson e do Alexei, né? Fizemos os cursos, né, estudamos. Então, vocês sabem, tem certificações sobre isso, para que a gente entendesse realmente o conceito, tá? Agora, já no tocante, de fato, à imagem de produto e serviço, na primeira parte entra design. E aí algumas pessoas podem se perguntar, né? Como que é o design de um produto bancário, né? De um serviço? Ora, a grande maioria aqui deve já ter feito alguma planilhinha, algum Excel para estar anotando os seus gastos, né? Onde gasta, onde vai, o que está gastando, o que entra. E aí? Mas será que os apps, os bancos já estavam dando isso? E aí que a gente entrou com design minimalista para já atender também isso, né? A gente ouviu os clientes. Então, a gente já trouxe algo que fosse possível taguear, gerenciar, já trazer com infográficos. Então, desde o design, a gente já trouxe nos nossos produtos e serviços o que os clientes desejavam, atender propósitos que não eram atendidos pelo mercado. Elad, fala um pouco como que a gente trabalhou a implementação. Implementação, gente. Então, o design, no caso que o Myron trouxe, ele se adequa ao propósito, por exemplo, de trabalhar melhor o tempo do cliente, né? Implementar uma tarefa hercúlea à parte. Imaginem, por exemplo, vocês como destacar um cartão de crédito, né? Que parece quase uma commodity, certo? Por que que o nosso cartão BTG+ é tão diferenciado? Vejam, a gente tem um design, a gente tem um apelo estético diferenciado, a gente tem toda uma modularidade onde você pode escolher os seus próprios benefícios, os seus próprios pacotes. Naturalmente, isso molda o preço do seu pacote, além dos benefícios exclusivos. O que é isso, se não uma implementação real focada no propósito de cada cliente, dado que cada um pode fazer a sua maneira e gosto? Então, o cliente individualmente trabalhando o seu propósito. Isso torna a gente diferente em algo que, a princípio, não parece tão trivial, né, Mairo? Exato. E aí, vamos para a última, entrega de serviço, rapidamente. Então, entrega nem se fala, né? A gente já disse, né? Eu falei aí minutos atrás. Começamos prescritivos, aprendemos, vimos que não ia dar muito certo. Então, pivotamos e fomos para o sistema puxado, né? Vamos para o Kanban. Então, o método Kanban em si. Então, fazia muito mais sentido e faz sentido algo com entregas contínuas, né? Para a gente, de fato, aprender os nossos clientes o feedback, né? Então a gente ouviu eles lá do design, implementamos, e agora que a gente está entregando, a gente tem que ouvir para ver se ficou bom, era isso mesmo, onde temos que arrumar. Então a entrega de valor sempre e colhendo os feedbacks constantes dos clientes, tá? A entrega que também trabalha o diferenciação, tá? Então a gente diferencia do mercado e fica colhendo isso constantemente. O F4P ensinou uma coisa tão valiosa para a gente tem que ir além. Na verdade, ouvir o cliente é o passo zero. A gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que interpretar o cliente está falando para a gente
E apesar de a gente saber que está muito batido, mas a gente tem que, de fato, se colocar no lugar do cliente, trabalhar um pouco a empatia, que, por sinal, é a parte mais difícil, tá? Então, notem, desde a fase do design, na fase de implementação e na entrega, cada etapa separadamente tem um direcional para o propósito do cliente. E justamente isso que é o gatilho para a segunda parte, que é isso que vocês estão vendo aí à esquerda, que são os critérios de adequação. O F4P ensinou a gente ainda mais. O cliente, ele de fato escolhe a gente por algum ou alguns propósitos, algumas razões, tá? Mas quais são elas? Por que que ele escolhe a gente, né? Um cliente, ele pode, por exemplo, escolher transacionar em um único e exclusivo banco, digamos, por comodidade, talvez alguns por segurança, relacionamento com gerente de muitos anos, são critérios bem específicos. Eu, por exemplo, gosto de manter tudo centralizado em um único banco. A gente está falando aqui de contas, estamos falando de investimentos, de dívidas, obviamente. Outros talvez podem escolher o banco por alguma ligação à questão socioambiental, que é um assunto que vem ganhando a relevância devida, talvez pelas taxas diferenciadas. E olha que interessante. Eu, por exemplo, eu escolho concentrar tudo no único banco, mas as taxas são algo que eu não deixo passar despercebido. Então, olhem, dois propósitos, um cliente. Eu sei dizer, por exemplo, que entre os propósitos do Maigon, taxa talvez seja uma delas. Confere? PL. Claro, né? Taxa ali também é um diferencial, mais batido, mas é importante. Eu sempre olho, né? Eu vou ver onde eu pago taxas menores, mas não são os únicos, né? Eu tenho outros propósitos. Então, eu avalio ali qual que é a experiência, a usabilidade do utilizar os produtos, o app, se tem um atendimento diferenciado, rápido, qual que é o programa de pontos, né? Ou seja, você vê que eu já citei aí uns 3 ou 4 propósitos de utilizar um banco, né? Um serviço bancário. A grande questão é, ah, precisamos sempre descobrir o porquê dos nossos clientes, o porquê eles nos escolhem. E a melhor figura para trazer isso não é nada mais nada menos que o próprio cliente. Mas não basta só descobrir o porquê, a gente tem que acompanhar. E a gente, como que a gente acompanha? Medindo. Então vamos para o terceiro ponto aqui, que são métricas. Tá? Aí entra a parte de métricas. Mas as métricas, vocês podem pensar, mas minha empresa já trabalha com métrica, né? Não precisa mais um pacote de métricas de F4P. Vamos lá. Métricas todo mundo já deve estar acostumado e deve ter, com certeza, né? Métricas de negócio ou até métricas de produto, né? Então, posso citar aqui número de clientes na base, gasto médio, lucro por cliente. Isso as empresas têm e são importantíssimas, né? Mas já é BAU isso aí, né? Business as usual. Agora, e métricas sobre a ótica do cliente? Então, aí que entra as métricas do F4P, né? Métricas direcionadas do porquê ele escolhe. Esse é o CAT, é a métrica que o cliente utiliza para diferenciar um do outro, para ele escolher. Então, por exemplo, o cliente pode escolher um serviço ou outro pela taxa, né? Como eu falei, se um app tem todas as funcionalidades ou produtos, então por completude, pode estar por programa de pontos, né? Então são métricas que o cliente olha, ele não sabe, nem tem informação daquelas métricas de negócio. Então isso aqui é o que ele faz diferenciar. E sobre o olhar do business, Elad, conta um pouquinho mais. Vamos lá. A gente é um banco, tá? Mas isso serve para qualquer empresa de qualquer setor. Como que a gente se certificou de que a gente estava no caminho ideal e que seríamos escolhidos? Vejam, é comum, eu diria, ousaria dizer até quase instintivo, quando a gente está inserido no ambiente corporativo, acompanhar várias métricas, vários KPIs, né? Mas qual ou quais importam de fato? Quando é que eu vou saber se eu estou diante de uma métrica de vaidade pura ou se eu estou olhando para o indicador de saúde, o Health Indicator? Vamos pensar o seguinte, um aplicativo genérico, ok? O que que importa mais no D0? A nota da loja ou você tem uma base de clientes ativos, heavy users? Vejam, eu falei mais. Quando eu falo mais, a premissa é de que ambos geram valor, só que um nesse momento mais do que o outro, tá? A métrica ela pode parecer num primeiro instante super sexy, mas se ela for trabalhada do lado de outros, ela pode facilmente ser entendida como de vaidade. Legal.
Então, o F4P ele mostra essas 4 que estão na tela, né? Vaidade, direcionador de melhoria, indicadores de saúde, mas para dar um foco melhor e o que a gente acha de mais importante é essa critérios de adequação, né? Então, usar faixas de adequação de propósito, tá? Ah, então, vou dar um exemplo aqui de atendimento quando você está num supermercado, tá? Então, pô, eu tô lá no mercado, peguei aquela fila, chegou a minha vez de pagar, e na hora que eu fui passar o cartão, não passou. É um momento, chega a ser constrangedor, né? Pô, por que será que não passou? Tem o dinheiro na conta, que deu? Olha para trás aquela fila, o pessoal já está te encarando. Então, eu quero que esse problema seja resolvido rápido, questão ali de 3, 4 minutos no máximo. Então, interessante, eu consigo já desbloquear no próprio app, ou se eu precisar entrar em contato com o atendimento, que seja um atendimento rápido, né? Então, isso é um ótimo exemplo. O tempo de atendimento, ele é importante conforme a circunstância. E você pode ver que isso também traz até oportunidades, né? Pode trazer oportunidades de até produtos e serviços do banco. E você ter um atendimento diferenciado em momentos onde você já consegue identificar onde a pessoa está, já joga com um tipo de atendimento mais rápido, ou oferece um pacote que, se você quer ser atendido sempre em X tempo, você paga uma taxa a mais, mas é garantido. Então, cria uma relação de win-win, né? É bom para o cliente e também é bom para o banco, né? Elad, fala um pouquinho mais aí para gente. Falo. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa ainda mais interessante. Então, o Maicon falou dessa questão de constrangimento, e talvez se ele estivesse fazendo uma compra online, ele se importaria menos. Eu já sou muito diferente. Para mim, cada minuto da vida é valioso. Eu não quero perder um minuto sequer. Então, o constrangimento não me influi tanto quanto consumir 1, 2, 3, 4 minutos da minha vida, seja numa fila no super, seja numa compra online. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco, um cliente, vários propósitos? Né? Aqui na média a gente percebeu que os nossos clientes eles têm de 3 a 4 propósitos. E olha que legal, pessoas que nem eu e o Maicon com um perfil similar, que porventura estariam até no mesmo grupo de clientes, mas propósitos totalmente diferentes. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né, Maicon? Exato. Então, para fechar esse exemplo, então o Elad, que falou que para ele todo minuto é importante, ele quer ser atendido em 1 minuto. Eu já conseguiria esperar 3 ou 4. Então, a gente trabalha esse exemplo numa faixa, onde o ajustado, essa parte verdinha do tempo, seria entre 1 e 4 minutos. Então, eu não preciso ter um sistema, um monte de atendente para atender todo mundo em menos de 1 minuto. Mas também isso é super servir. E também não posso atender depois de 4, 5 minutos. Eu também vou estar desajustado ao propósito dos nossos clientes. Tá? Vamos falar um pouco de segmentação. Tá? Nosso quarto pilar aqui e último, esse azulzinho que está na tela. Mas antes de falar um pouco de segmentação, para trazer um pouco mais o exemplo do case, como que a gente fez, né? Então, primeiro a gente testou em casa, tá? Então, a gente fez com o nosso próprio time de agilidade, né, interno. A gente fez pesquisas sobre os nossos serviços prestados para as áreas internas do banco. Então, utilizando o método POT4FP, fizemos a pesquisa, trabalhamos o Boxcar, identificamos os propósitos das áreas quando nos procuram. Em cima disso, a gente apresentou para as áreas de negócio depois, para os sponsors, o resultado, e mostrou a qualidade da técnica e o quão rápida e certeira ela é. Os sponsors, os gerentes, as áreas viram valor e falaram, legal, realmente faz sentido, vamos rodar isso sim para o BTG+, com os nossos clientes. Mas aí, Elad, foi fácil? Longe disso, Maicon, longe disso, gente. Não, não foi nada fácil. Então, a gente rodou mais de uma vez conosco. E depois a gente rodou direto? Não, também não. A gente montou um workshop, a gente abordou o Flight Level 3, então ali a nossa camada mais executiva. A gente definiu o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, os benefícios. A gente treinou eles nesse modelo. E a gente foi trabalhando os flight levels com o tempo, até chegar efetivamente no operacional
e dali sair efetivamente no Kanban o que precisa ser puxado sob a ótica do cliente. E diz para a gente, Maicon, como que a gente descobriu o porquê desses clientes depois disso? Legal. Então, até na imagem traz aí que tão importante quanto pesquisas e dados é humanos e narrativas. Então, uma pesquisa, um método por si só, ele não traz toda a verdade, né? Então, a gente foi para a linha de frente, a gente foi falar com o nosso time de atendimento, né? Ainda mais um banco que 100% digital, né? Então, a linha de frente, o atendimento do BTG, que vocês devem estar acompanhando, super premiado, eles são todos especialistas e a gente foi falar com eles e entender o que aparece ali, tá? Então, a gente cruzou as duas partes, o atendimento, trazendo com as pessoas que estão no dia a dia, na hora a hora, minuto a minuto ali falando com o pessoal, e depois com a pesquisa, né, de fato. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco, gente? Pessoas com perfil similar, mas propósitos diferentes? Vamos olhar um pouquinho mais de perto, botar uma lupa nisso daí, né, Maicon? A gente falou um pouco da teoria, vamos mergulhar um pouco no case? Agora sim, segmentação. Então, quando a gente foi enviar a pesquisa, a primeira coisa que a área responsável por mandar a pesquisa com os clientes nos perguntou foi: você já sabe o público-alvo que você quer mandar? Como que a gente vai segmentar, né? E aí já vieram com sugestões. Vamos segmentar por renda, por região, por faixa etária. É um modelo tradicional. Mas aí a gente já trouxe um exemplo que eu trago aqui também para vocês. Quando eu moro num condomínio de prédios, igual está aí na imagem, onde tem várias torres, vários andares, e se alguém precisa comprar um carro e falar, pô, vamos comprar carro, você percebe que se recebesse uma pesquisa, recebesse sugestões de compra de carro, se fosse por CEP, todo mundo mora no mesmo CEP. Dado que todo mundo mora no mesmo prédio, se comprou, deve ter uma renda familiar parecida também. Então, também a faixa salarial também ia ser a mesma. E o meu vizinho, por exemplo, ele é solteiro. Eu não. Eu sou casado e tenho uma filha pequena. Então, quando eu vou querer comprar um carro, olha só, eu quero um carro familiar. Então, já ele quer um esportivo. Então, você vê que a segmentação tem que ser por propósito, conhecer o que o cliente quer. O meu vizinho vai querer um carro esportivo. Eu morando no mesmo prédio, mesmo CEP, com renda parecida, até faixa etária parecida, eu não. Eu preciso e quero um carro familiar. Tá? Elad, traz um outro exemplo aí que o pessoal vai conhecer. Vou trazer um exemplo notório, gente. Então, reconhecendo aí a linha da Coca-Cola, é uma empresa que desde sempre, tá? Desde os primórdios, ela sempre se adequou. E por que que o banco vai ser diferente? Vocês sabiam que a Coca ela tem sabores e tamanhos específicos por país e região? A Alemanha, por exemplo, não tem Coca de 3 litros, talvez seja um absurdo para alguns ouvintes. Eles têm uma questão de saúde, tá? Vocês sabiam, por exemplo, que a Coca ela tem sabores diferentes na Índia que a gente não tem? Ela traz muito esse respeito ao paladar também, a questão cultural. Então, vejam, a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que não nos adequar ao público? Por que não expandir as nossas soluções com isso? Se um dia a gente trabalhou muito com cartão físico, hoje a gente tem que trabalhar com cartão virtual, Samsung Pay, né, entre outros tantos. Se um dia a gente tinha poucos benefícios para um fórum muito diminuto, agora a gente tem todos eles modulares. Tu escolhe dentro de um cardápio como você vai montar o seu pacote. Se antes a segurança para a gente hoje era antiquada, hoje a gente tem uma autenticação facial. Se antes no âmbito de investimentos, o conhecimento também era para um nicho muito pequeno, agora a gente trabalha basicamente com quase redes sociais de compartilhamento de informação nesse âmbito, né? Então a gente está falando sobre adaptação, sobre evolução, são palavras-chave, é tudo sobre F4P. E qual que é o próximo, Maicon? Qual que é o próximo passo, Maicon? Conta aí para a gente. Boa. Próximo passo, vou detalhar um pouco então da pesquisa em si. Então, para quem nunca viu como que é o formato aí sugerido da pesquisa da F4P, é esse que está na tela, tá? 3 perguntas, básico, simples, objetivo, não mais que isso.
Então, na primeira, qual o seu propósito? Escolher utilizar o banco, BTG+. A 2 é o quanto você está sendo atendido, né? De 0 a 5, entre nada ou até extremamente atendido, recebo tudo que tenho. E a terceira é um detalhe da 2. Então vejam que aqui é uma pesquisa simples, direta, onde eu trabalho tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, quanto na primeira eu consigo entender por que tirar insights de por que os clientes nos escolheram, porque eles viraram nossos clientes. Na 2, eu vejo a nota de satisfação desse propósito, quanto está sendo atendido. E na terceira, a gente tira insights de por que eles viraram nossos fãs, se está entre 4 ou 5, ou porque até não está tão bom, podemos perder. Então, na terceira, eu costumo falar que a gente pega insight de por que estamos perdendo, porque eles podem estar nos deixando. Tá? Então, simples, direto. E pela nossa experiência, gente, eu creio talvez de alguns aqui, é uma questão pura de mais questões, geralmente as pessoas não respondem. Eu mesmo, falo por mim. Quando eu recebo muito mais do que 3, 4, 5 perguntas, já tendo a não responder. Mas o que importa aqui é que a gente pegou individualmente cada uma das respostas, e individualmente a gente analisou, a gente identificou, a gente agrupou por propósito, com muito carinho. Exato. Aí eu acho que a dica que eu dou aqui é não façam pesquisa esperando milhares de respostas, não esperem ter milhares de respostas. Vá com um número relativamente menor, porque dá trabalho, tá? É ler um por um, interpretar, reler, agrupar, entender propósito. Então, se atente para a quantidade de Legal. E por respostas. falar em quantidade, gente, aqui na tela a gente está trabalhando justamente com o box score resumido, tá? É um compilado geral, é uma visão consolidada. Olha aí, Maigon, até onde eu sei, o David e o Alexei não são israelenses, mas aqui, gente, a gente também lê da direita para a esquerda, como se fosse hebraico. Então, o total de clientes para os quais enviamos a pesquisa, com o total de respondentes à esquerda, isso por si só já nos diz muito, já trabalha essa questão de engajamento e responsividade. O total de propósitos, vocês lembram que a gente falou ali uns 3, 4 por cliente? Então, 440 aí está bem dentro dessa faixa. E essa última tranche de 78, 15 e 7, que é justamente, de novo, numa visão consolidada, a proporção de como o cliente nos vê numa escala positiva, neutra e negativa. Ok? E essa Boa. daqui, Maigo? Legal. Então, enquanto no slide anterior o Eladio mostrou ali números absolutos, né? Aqui a gente traz um pouco mais detalhado por propósito, já dividido por propósito. Então, aqui você tem essa visão de onde caiu, quais foram as notas por cada propósito, tá? No nosso caso, a gente já rodou 3, né, pesquisas, F4P. As duas primeiras. Na primeira, a gente analisou 100 respostas, tivemos 10 propósitos. Na segunda, a gente analisou 30 respostas e tiveram 8 propósitos. Então, vê que a variação é pouca, né? Então, enquanto umas 100 tivemos 10, de 30 tivemos 8, né? E os 8 mesmos propósitos. Então, aqui não é quantidade, né? Então, exemplo é uma pesquisa de IBGE, né? Para saber pesquisa eleitoral, não sai pesquisando o Brasil todo. Pesquisa 2.000 pessoas e geralmente eles acertam bem próximo, né? Tá? Então, não é quantidade. É cultura e volumetria pura, né, Maigon? Na primeira coluna aqui, então, a gente tem justamente os propósitos que apareceram na pesquisa: atendimento, jornada, investimento, marca e afins. As 3 próximas colunas, que nem a gente viu no consolidado, aqui ele está atribuído para cada um dos propósitos, de tal que a gente pode atacar cada um deles separadamente. E a última coluna, ela traz justamente o total de propósitos, tá? Então, também dá um norte para a gente. Legal. Então, feito isso, entendemos com linha de frente atendimento, fizemos a pesquisa, analisamos dados, compilamos, interpretamos, para por aí? Não. Vamos aqui para a matriz de segmentação. Tá? Na matriz, até para entender e respeitar a cultura, a gente já trouxe a matriz com os propósitos plotados onde eles caíram, tá? Mas então a gente apresentou para as áreas de negócio, para os stakeholders, chamamos todos os especialistas de cada área, de cada frente, né?
para trabalhar e ver o que a gente vai fazer. Então, veja, enquanto a gente foi lá para o operacional, no atendimento, trabalhamos com os táticos especialistas, depois a gente apresentou e discutiu a estratégia. Então, F4P, né, de ponta a ponta, dos 3 níveis aí de flight levels, né? Então, aqui a gente está falando da estratégia do banco. Então, esses são os propósitos dos clientes. O que vamos fazer? Se não fizermos nada, vai ficar assim ou até piore, né? Então, aqui a gente trabalhou estratégia por si só, propósito a propósito. E para trabalhar isso, o que fizemos? Criamos um fórum específico de F4P. Boa. Só trazer aqui para vocês também, gente, que mais uma vez nesse contexto a gente adaptou a nossa realidade, tá? Se, ora, aqui a commodity mais prezada no banco é tempo, então nosso intuito foi justamente ganhar tempo. Então, justamente essa é a razão pela qual a gente fez isso, ok? E passando justamente para esse fórum, Maicon, você quer comentar um pouco sobre ele? Legal. Então, o fórum, primeiro a gente novamente alinhou com os stakeholders aí, explicamos qual era o objetivo do fórum, qual seria o modus operandi, né? Dado o apoio e engajamento dos gestores, a gente começou a treinar todo o banco. Treinamos todos os níveis, tá? Todo mundo recebeu treinamento de F4P para de fato entender o que é, para que serve, qual que é a importância. E, trazendo isso, e para dar devida transparência, a gente também criou um site interno, tá? Onde, no fórum, claro que não vai dar o banco inteiro, mas a gente traz ali como que está sendo tratado, qual que é o objetivo, qual que é o andamento, quais são as iniciativas que estão sendo realizadas. Mas, Elad, isso ficou só sob responsabilidade nossa, do time de agilidade? Não, de jeito nenhum, gente. Nada é unilateral e a gente não é uma área responsável única e exclusivamente por isso. Um propósito, diga-se de passagem, ele é atendido por várias áreas de negócio. Então, pensem vocês, para o propósito de rápido atendimento, tá? Vocês imaginem que todas as áreas, basicamente, de produtos precisam evoluir, digamos, a jornada dos seus produtos. Afinal, se a gente tem um cliente que liga para a gente com alguma dúvida, não estou falando de reclamação, dúvida, a gente deveria se sentir incomodado, a gente deveria se sentir no direito de questionar, puxa, por que que ele não conseguiu se autorresolver? O que que aconteceu? Será que eu tenho que evoluir alguma parte do meu produto? E o que que isso trouxe para a gente na prática, Maigon, de tão rico? Na prática, isso foi muito fundamental para a diminuição dos muros, né? Quebra de silos, né? Então, mostrou para as equipes, aí para as áreas de negócio, que sobre a ótica do cliente, não existe área de negócio ABC ou produto XY. É todo mundo é BTG+, né? Então, isso ajudou eles que você vê um propósito, atendimento, todo mundo é responsável. Que se eu lançar um produto que não está claro, que um produto que está com bug, se eu tenho uma usabilidade que não é boa, são áreas diferentes, mas todo mundo vai ir lá ligar para o atendimento. Então, todo mundo atua nesse propósito. Isso foi essencial para trazer coesão e quebra de silos, tá? Ah, mas e último ponto para fechar, e roadmap, Elad? A gente ainda trabalha com roadmap, que fim deu? Vamos fechar com chave de ouro, gente. Vamos falar de um assunto que todos aqui conhecem. Quem aqui, afinal, não trabalha com bom e velho roadmap, ou minimamente já trabalhou com alguma expectativa de entrega, por exemplo, né? Mas como é que a gente trouxe isso para um contexto ágil, para um contexto adequado ao propósito do cliente? Não tem segredo, a gente trabalhou o roadmap. O F4P, ele ajudou e ajuda a gente a pivotar esse roadmap. Então, a necessidade do cliente de um lado, o objetivo da empresa do outro, uma sinergia entre eles, entregas constantes. É o que a gente chamou aqui dentro de roadmap responsivo, tá? Mas responsivo a que lado? Simplesmente, gente, responsivo ao propósito do cliente. É a relação win-win perfeita. O que a gente está falando com isso? A gente está falando que a gente vai pegar o que a gente já programou, ouvir o cliente interpretar, entender, se colocar no lugar dele e analisar, puxa, talvez eu tenha que trazer algo que estava lá na frente para cá que faz mais sentido para ele. Talvez eu tenha que o quê? Justamente trabalhar esse meu roadmap. Ou Gente, seja, né, Elad? Roadmap sempre tem, vai continuar existindo. A diferença é que agora a gente traz a necessidade, a visão do cliente para o jogo. Então a gente se adequa, se adapta e entrega de fato. Ou seja, responder às mudanças, mas que seguir um plano.
Exato, muito bem falado. E com isso, gente, a gente termina. O que vocês estão vendo aí é o nosso time, tá? Essas são as pessoas que ajudam a gente a tocar isso no dia a dia. E óbvio que a gente não quer sair daqui sem fazer uma pequena provocação final, tá? Então, se alguém aqui minimamente ficou interessado, vocês querem ver o nosso resultado F4P? Baixe o app e nos diga como podemos atender o seu propósito. Muito obrigado. Obrigado por ouvir, gente. Legislação, etc. Pode Pessoal, muito Valeu. bom, parabéns aí pela palestra de vocês. Nós temos aí somente uma pergunta do Ranieri. Ele quer saber como vocês desenvolveram o cliente nas primeiras etapas de design e implementação. Quer Legal. responder essa, Maicon? Vou voltar aqui no Pode slide. ser. Pesquisa, né? Tudo se resume a muita pesquisa, colher, pegar, fale muito com sua linha de frente, quem está no seu atendimento, que você tire insights valiosos ali. Então, você já consegue pegar de designs de próximos produtos que já estavam ali no roadmap e já adequar, né? Já fazer algo pensado desde o início para atender o que o cliente já deu de feedback, seja negativo ou desejo, né? Então, desde lá, a gente já consegue fazer o design para implementar da maneira que o cliente já espera. Esperamos que tenha sido respondido. Muito bom, pessoal, muito obrigado.